E aí pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui no Mundo do Didio. Hoje para falar sobre os playoffs de acesso. O que são os playoffs de acesso? São torneios promovidos em alguns campeonatos nacionais, como o alemão e o português, para definir qual equipe ficará na primeira divisão e qual vai para a segunda divisão. Normalmente, ele ocorre entre o antepenúltimo colocado da primeira divisão e o terceiro colocado da segundona. Inspirado nessa ideia, eu organizei no meu Brasileirão 17-18, que terminou na semana passada, os playoffs de acesso para o Brasileirão de 2019. Eu também já fiz outro tipo de torneio para definir quem ficaria na primeira divisão, o chamado Torneio da Morte. É Torneio da Morte entre aspas, na realidade chama-se Torneio de Rebaixamento. A CBF promoveu esse tipo de torneio em 1989. 6 equipes brigaram por 2 vagas para permanecer na primeira divisão: Atlético Paranaense, Coritiba, Sport, Guarani, Bahia e Vitória. Quem venceu naquela ocasião e permaneceu na primeirona foram Bahia e Vitória. Inspirado por aquela ideia, em 2012, 2013 e 2014 eu realizei também torneios da morte, apenas entre 2 equipes para definir uma rebaixada. Mas voltando aos playoffs de acesso, nesse ano eu fiz 4. Conforme eu estabeleci no regulamento, todos os meus regulamentos, tabelas, fórmulas, eu coloco neste caderno. Aqui tem tudo, e eu gosto de escrever as coisas. E normalmente, depois que eu escrevo, o que eu escrevi não pode mais ser mudado. Está definido, tem que ser feito daquela forma. E lá naquele regulamento do Brasileirão 17-18 eu coloquei assim: acesso e descenso. O último colocado de cada grupo do módulo verde disputará contra cada classificado do módulo amarelo uma partida única em 2019, para definir quem ficará na elite e quem ficará na divisão de acesso. Muito bem. Os confrontos foram esses. Veja só. Corinthians e Santa Cruz. O Corinthians venceu por 3-1, portanto, Corinthians na primeira divisão em 2019 e Santa Cruz na Série B. Outro confronto: Campo Grande do Rio e Portuguesa de Desportos. Vitória do Campo Grande por 1-0. Campo Grande na Série A e o time da Portuguesa na Série B. Botafogo de Ribeirão Preto e Atlético Mineiro. O resultado foi 2-1 para o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro na Série A, Botafogo Série B. E o confronto entre o atual vice-campeão, o América Mineiro, contra o Santos. Foi para os pênaltis. 1-1 no tempo normal e nos pênaltis deu Santos 2-0. Santos na Série A, América Mineiro, embora vice-campeão brasileiro, na Série B. Eu havia falado a vocês, lembram? Que era possível que o América, mesmo sendo campeão, poderia ser rebaixado. E é o que aconteceu. Embora o América tenha sido vice-campeão brasileiro, está rebaixado para a Série B. Sabia que esse tipo de coisa pode realmente acontecer em um regulamento de um campeonato? Teve um campeonato regional aí, saiu no Globoesporte.com, que organizou o seu regulamento da seguinte maneira: entre as equipes classificadas, seria possível que uma delas estivesse na zona de rebaixamento. O regulamento ali deixava isenta a equipe classificada de ser rebaixada, só que aqui eu não fiz isso. A América não ficou isento de ser rebaixado por ter chegado à final. Também, o Campeonato Paulista, na maneira como ele é organizado, é possível que uma equipe que esteja na zona de classificação, ela fique na zona de rebaixamento.
Só que nesse caso, o Paulista ele não permite que uma equipe na zona de rebaixamento passe para a fase seguinte. Enfim, são coisas de regulamento, coisas que acontecem. Na semana que vem, eu vou postar aqui como foi a final que definiu a Bélgica como campeã mundial. Você vai ver aqui os melhores momentos que definiram o título da Bélgica. E depois vamos dar início ao Brasileirão 2019, que terá grandes novidades. Até lá!